Nossa, a competição, você não tem uma receita pronta. Você tem as dificuldades que vão aparecer, que você vai mobilizar, que você vai enfrentar. E a partir do momento que elas vão se aparecendo, você precisa saber viver ela, saber enfrentar, saber ter vantagem. Só tocou num ponto de que os momentos do jogo às vezes não conspiram sempre, porque o adversário tem uma estratégia, o adversário tinha um entendimento de que uma pressão alta poderia dar uma vantagem. Eu entendo que seria, se bem administrado, o suicídio, porque a gente já imaginava que o desgaste chegaria, por isso que a gente sempre trabalhou nesse horário, por isso que a gente sempre procurou ter o campo em boas condições, por isso que a gente sempre conversa com os jogadores para eles entenderem onde eles estão, o que se espera deles, como construir as coisas. Essa é a minha preocupação, mobilizar, trazer as pessoas que agregam perto, agradecer as pessoas que ajudam o tempo inteiro. Você sabe como funciona a Portuguesa, então eu não posso nunca perder a oportunidade de enaltecer e dizer isso, cumprimentar todo mundo que está envolvido nisso, parte física, parte médica, parte física, os auxiliares, a rouparia. Eu acho que aqui existe uma plataforma para que as coisas caminhem bem, deixar o ambiente leve. E aí o ambiente ficando leve, a gente cria a atmosfera necessária para a Portuguesa funcionar bem. Aí a gente traz, a torcida vem, acredita, empurra, porque é calor para nós também, não é só para o adversário. E as ocasiões vão surgir. Então chegou o nosso momento no jogo, algumas ações individuais muito boas, porque eles treinam assim, eles sabem usar aquilo, o potencial que eles têm de melhor, em detrimento do resultado. É uma coisa que a gente tenta impregnar na cabeça de cada um, porque eu acho que o cara que joga futebol hoje, ele tem uma razão para jogar futebol, e ele precisa se apegar nisso. Por que eu sou bom jogador? Por que eu virei jogador? É porque eu sei fazer isso bem. Então eu simplesmente estimulo isso. É a função de quem comanda. Então isso, de uma certa forma, às vezes vira uma comoção, vira um entendimento, gera confiança, e aí você vai transformando comportamentos, vai fazendo com que eles enxerguem que existe muita coisa bacana para ser conquistada. Só que você precisa ter um início, tem que ter um alicerce, tem que ter um básico. E é em cima disso que eu me apego muito, porque isso costuma me dar resultado. Então a gente se sente recompensado, valorizado, mas gera um desgaste, né? Porque você tem que ser muito recorrente nisso. Você tem que ser muito repetitivo para que as coisas sejam compreendidas. E quando vem o bom resultado, fica mais fácil, porque eu acho que aí eles vivem isso, né? Às vezes não vem o resultado e você diz que eles jogam, e eles ficam inseguros. Aí vem o resultado, então agora a gente precisa saber conviver em estado de euforia. Eu acho isso muito legal. Eu já vivi isso algumas vezes como atleta, e isso cria um motivador. Cada um interpreta de um jeito, e a gente filtra. É a função de quem dirige, de quem comanda, desde a parte administrativa, aí vem para o segundo plano, que é a parte técnica, né, do time, para que a gente consiga unificar esse entendimento, fortalecer as relações, trabalhar para que a gente melhore, e para que no futuro todo mundo conquiste o que eles querem. Só que você precisa viver bem um momento. Eu acho que talvez essa seja uma receita, ela não é pronta, mas a maneira pela qual eu vejo a Portuguesa. Eu vejo, esse é o cenário. É um campeonato muito desgastante. Eu lamento muito a lesão, isso eu lamento. Isso eu vou fazer até um adendo, porque a gente tem uma equipe boa de recuperação, sente muito atleta, né? Porque é muito jogo, né, cara? É muito desgaste. E às vezes eles trazem de carreira um número de atuação menor do que o campeonato agora vai cobrar e pedir. Então por isso que a gente faz temporada, por isso que a gente trabalha bastante, trabalha num limite para que eles cresçam melhor. E aí é um sentimento muito ruim nosso e do atleta, né? Porque o prazo de recuperação às vezes é metade do campeonato. Então a gente sente, eu sinto muito isso, oportuniza, né, ocasiões para alguém, como o senhor bem falou. A gente tem substituto, a gente tem um elenco bacana, ele não é inchado, ele é qualificado, e quando surge a ocasião, então a gente tem a expectativa de que haja uma boa resposta, porque quando isso não acontece, aí todo mundo fala que tem que ir no mercado, que tem que reforçar, não, o reforço é dentro de tudo isso que eu estou expondo aqui. O reforço
é construído internamente. E quando há o entendimento, quando os jogadores acreditam nisso, fica mais fácil de você gerir e lidar com essas dificuldades, porque você não precisa, embora haja esse incômodo aí, porque você acaba improvisando uma situação ou outra, torcer e, obviamente, para que haja uma recuperação breve, né, o mais rápido possível, para a gente contar com todo o time durante a competição, sem necessidade de fazer ajustes que às vezes nem sempre acrescentam muito. Boa tarde. É a junção, né? Eu já antevi isso nas respostas anteriores. São escolhas que você faz. Existem bons profissionais aqui, a gente se cerca bem e aí você vai mobilizando, construindo, né? As coisas vão acontecendo mediante os desafios vai se apresentando e aí você avalia a capacidade de todo mundo. Então, de novo, eu vou valorizar quem está perto, porque cada um faz o seu papel bem feito, né? Aqui eu estou falando por todo mundo, mas eu preciso expor todo mundo, eu preciso dizer que todo mundo tem importância, todo mundo acrescenta, todo mundo faz com que as coisas boas aconteçam, e aí a gente entra nos protagonistas, a gente entra no contexto, na alma do jogo, que é a torcida, né? É tudo para o futebol. Acho que o futebol, sem isso, é algo sem alma, e aí perde-se o encanto, perde-se a paixão. E aí os atletas, que eles criam um vestiário bacana, eles constroem uma relação de amigos sem se faltar de cobrança. Eu acho que a gente precisa ter esse cenário. Você precisa aflorar os líderes para que eles se cobrem. É importante isso. E qualificar os demais todos, né? Não tem uma receita diferente disso, não. Se as coisas acontecem e elas vão surgir como dificuldades futuras, é saber viver, é saber ter a consciência de que as dificuldades elas servem para nos desafiar, mas não é o limite. O limite é um pouquinho mais além, então a gente vai estar sempre convivendo com isso. Se você quer alguma coisa, você precisa alicerçar isso. O alicerce é construir um time confiável, né? E passar isso para vocês da imprensa, para a nossa torcida, que é um time confiável, é um time que pode responder bem. E aí se satisfazer, né? Porque quanto mais tempo a gente tem de futebol, mais exigente a gente se torna, né? A gente não se satisfaz com qualquer coisa. A gente não comemora o momento. A gente dá estrutura para o futuro legal. Então, se você souber pontuar bem isso e os atletas comprarem a ideia, facilita. Porque aí quando você for ter que ser mais duro, quando você for elogiar, não vai ter diferença. Vai ser compreendido. Você foi bem, mas eu quero mais. Você foi mal, mas você pode mais. Então, esse entendimento é extremamente importante para você criar esse alicerce que os resultados em si estão dando, né? Daqui a pouco buscar uma estabilidade de permanência, porque todo mundo não assume isso, mas é fato. Não tem um time na competição que não faz conta de permanência. A partir daí você convive com uma realidade mais bonita, mais positiva, mais segura, mais leve, sem consequências, e constrói alguma coisa de uma realização profissional, pessoal. Então, nós estamos militando nesse processo, nesse momento, e construindo uma possibilidade de classificação e, a partir daí, uma solidez que a competição vai pedir para chegar onde os 16 times antecipadamente ambicionavam. Sim, futebol de salão. Ele é perigoso, né? Glória a Deus. Você girou, matou o poleiro. Para honra e glória do Senhor. Terminar o jogo. Estava um pouquinho desgastado, mas pensando mais no jogo de quarta-feira, né? Que vai ser um jogo também muito importante pra gente. A gente vem de 3 vitórias, mas a gente não pode deixar, achar que o campeonato já está ganho. A gente tem um confronto muito importante também contra o Paulista lá em Jundiaí, que é crucial pra gente. E depois o calor castiga o jogador. É um calor muito complicado, aqui é cidade litorânea, né? O ar é um pouco mais estranho do que os outros lugares. Mas graças a Deus a equipe conseguiu se portar melhor do que os caras e a gente conseguiu fazer o resultado. Esse horário é complicado. Para mim seria melhor umas 18 horas, 19. Aí já tá
legal, o sol tá mais baixo, o clima já tá tipo mais úmido, aí fica melhor. Ele perde bastante peso, né? Porque tipo é muito úmido, às vezes você procura a respiração, tipo e a respiração não vem. Aí fica tipo uma dificuldade de respirar, porque a gente fica toda hora para lá e para cá, às vezes dá uma afogada bem firme. Se a gente continuar com toda essa humildade, trabalhando todos os dias, a gente trabalha pra caramba, eu acho que a gente tem sérias condições. Nosso grupo é muito bom, muito unido, muito junto. Eu acho que a gente tem uma plena condição de conseguir esse acesso, que é o nosso objetivo.